Coloca a mão no seu coração, por gentileza, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Deus querido, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na sua presença. E é com muita alegria, Senhor, que nós estamos aqui, celebrando, meu Pai, cada oportunidade que o Senhor nos dá. Porque esse é o dia, Senhor, como nós sempre falamos. Nós podemos viver, Senhor, 70, 80, 90, 100 anos. Mas tudo que nós temos está neste momento, Senhor. Em escolhas, em prioridades, em coisas que nós realmente damos valor, meu Pai. E nós temos escolhido a coisa certa. Temos escolhido pelo Senhor, temos escolhido pela obediência. E nós precisamos da sua bênção, Senhor. Nós precisamos da sua graça, do seu favor. Derrama sobre nós, meu Pai, visão, sabedoria. Nos ajuda a acertar, Senhor. Tira o véu, tira as escamas, meu Pai, dos nossos olhos, que ainda nos dificultam a vista, meu Pai, nos dificultam a enxergar algumas coisas que são importantes, Senhor. Porque aos nossos olhos muitas coisas podem ser pequenas, mas para o Senhor são significantes, são importantes. Então nos ajuda a ver, meu Pai, nos ajuda a ver. E se nós já vimos, Senhor, nos ajuda a colocar em prática as mudanças, nos dá força, nos dá graça, meu Pai, nos dá energia, nos dá disposição. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda porque há coisas, meu Pai, que talvez hoje para nós seja um gigante. Seja um sentimento, seja uma mágoa, seja alguma coisa, meu Pai, que no nosso coração ainda é uma muralha, Senhor. Mas que o Senhor nos ajude a quebrar tudo isso, a romper, meu Pai, tudo que é necessário, para que nós não venhamos mais a fazer a nossa vontade, Senhor. Porque o que nós aprendemos, o que importa, é a sua. Que não seja feita a nossa vontade, meu Pai, mas que seja feita a sua. E somente assim, meu Pai, nós viveremos a vida poderosa que o Senhor preparou para cada um de nós. Quando nós nos esvaziamos, Senhor, de toda sujeira e nos enchemos do Teu Espírito, Senhor, nos ajuda. Tem misericórdia de cada um de nós, meu Pai. Nos perdoa. Perdoa por pensamentos, por atitudes, por palavras, Senhor, por qualquer coisa que tenhamos feito ao longo deste dia. Que possamos, meu Pai, ter atraído cargas negativas, maldições, peso espiritual. Tudo aquilo que nos afasta do Senhor, meu Pai, tem misericórdia de nós e que não haja mais isso na nossa vida, Senhor. Que venhamos a ser cheios do Teu Espírito, cheios de amor, cheios de esperança, cheios de vontade, meu Pai, de acertar, de Te agradar, de fazer mais e melhor, Senhor. Nos ajuda, Pai. Conduza as nossas vidas. Conduza, meu Pai, cada homem, cada mulher. Conduza as famílias, meu Pai, para a direção correta. Que aqui haja, meu Pai, homens fortes, meu Pai, mulheres sábias, famílias estruturadas, filhos, meu Pai, jovens com a mente focada, que levam a cultura, que mudam a cultura deste mundo, meu Pai, mas que não são levados por ela. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter as boas escolhas, a fazer, meu Pai, as semeaduras de coisas que nós queremos colher, meu Pai. Que nós venhamos a parar de lançar no solo da nossa vida aquilo que nós não queremos, mas por falta de sabedoria, nós ainda temos jogado e desperdiçado muito tempo. Então nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de cada um, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, cada um, meu Pai, que está nas congregações, cada um, meu Pai, que está na nossa igreja virtual, que o Senhor possa abençoar cada um que tem se disponibilizado, tem feito a sua parte, tem buscado o Senhor com toda a força e toda a integridade, meu Pai. Que o Senhor possa nos abençoar como o Senhor tem abençoado ao longo de todo esse ano. Mas nós sabemos que ainda há muito, meu Deus, para vivermos. Então eu te peço, abençoa cada um, meu Pai, abençoa o seu povo. Que nós, meu Pai, eu tenho a certeza que cada um já pode dizer que já tem vivido o melhor tempo da sua vida, Senhor. E que até o final deste ano, Senhor, tantas coisas ainda irão acontecer, meu Pai, na vida do povo de Deus. E que nós venhamos a terminar, meu Pai, com muito mais testemunhos, vitórias, conquistas, restaurações, uniões, bênçãos, meu Pai, coisas maravilhosas. Que nós vamos entrar no ano novo
ainda mais cheios de alegria, meu Pai, ainda mais cheios de esperança. É o que eu te peço, meu Pai. Fortaleça cada um. Fortaleça cada um, meu Pai, que chegou abatido, chateado, que teve uma situação em casa, uma situação no trabalho. Que ela possa tirar os olhos de tudo isso, meu Pai, que nos faz perder energia, nos desgastar, e que nós venhamos a olhar para o Senhor, meu Pai. Porque é no Senhor que está a nossa força. É no Senhor, meu Pai, que está a nossa segurança. É no Senhor que está a nossa confiança, meu Pai. Então, eu te peço, abençoa cada um. Fortaleça, dê graça e nos ajuda, meu Pai, a vencer cada etapa das nossas vidas, meu Pai. Eu te peço e te agradeço, meu Pai, te agradeço pela vida, pelas oportunidades, por cada pessoa que aqui está, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus. A bispa tem uma frase que, como é que ela é? Amor não é sentimento, é o quê? É atitude. A gente poderia até dar uma ajustada, uma adaptada também, fazer uma outra versão, fala assim, amor não é sentimento. Amor não é sentimento. É entendimento. É entendimento. Olha só. Vamos aqui em Provérbios 4, a partir do 5. Procure obter sabedoria, fala comigo, e entendimento. Entendimento. Ok? Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, fala comigo, procure obter sabedoria. Então, qual é o conselho da sabedoria? Obtenha mais sabedoria. Não quer ser sábio? Busque mais sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Então, o conselho da sabedoria é: adquira, procure, compre mais sabedoria. Então, nós aprendemos com a palavra que nós, principalmente nos relacionamentos, isso seja com o filho, seja com o próximo, seja com o marido, a esposa, o cônjuge, nós aprendemos que para sermos felizes, para exercitar esse amor, nós não podemos perseguir o amor. Nós precisamos perseguir entendimento da palavra. Porque nós vivemos num tempo, principalmente nos relacionamentos, que as pessoas estão buscando o amor. E o amor começa e depois o amor termina. Isso não é o amor. Isso é apenas a paixão, são apenas reações químicas. Porque o amor de verdade é aquele que nós adquirimos com o entendimento da palavra. Que é o que a bispa fala, são as atitudes que demonstram esse amor. Aqui nós vemos em Oséias 4:6 o seguinte: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Muita gente fala só essa primeira parte, como se não houvesse o conhecimento, como se nós não tivéssemos acesso a ele, mas nós temos muito. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês, fala comigo, rejeitaram o conhecimento. Então aí está o problema. Nós sabemos como agir com as coisas, diante das situações. Então nós temos esse conhecimento. Então não é pela falta dele, ainda mais você que é do Ministério Mudança de Vida. A palavra vem todos os dias em grande quantidade. Então é porque eu rejeito, eu decido não acatar aquilo que a palavra tem me dito. Então é esse entendimento que nós precisamos buscar. Porque quando você tem um sinal vermelho, você obedece o sinal vermelho por sentimento? Sim ou não, pessoal? É por entendimento, não é? Você entendeu que aquele sinal te dá um comando, certo? Quando você respeita uma lei, não porque você ama aquela lei, mas porque você tem entendimento que aquilo é uma maneira
normal, tranquila de conviver em sociedade, certo? Então, nós precisamos de escolhas. Então, eu escolho obedecer, eu escolho adquirir esse conhecimento, eu escolho acatar e não rejeitar esse conhecimento de vencer o orgulho, vencer o passado, olhar para frente, saber o que eu realmente quero, olhar para o que está acontecendo na minha vida e falar, responder para mim mesmo, é isso que eu quero viver o resto da minha vida? É esse tipo de vida que eu quero para a minha vida? É esse tipo de resultado que eu quero para a minha vida? É isso que eu desejo para os meus descendentes? É isso que eu quero colher o resto da minha vida? Não, eu não quero. Aí vem aquela pergunta, então o que é que eu estou fazendo para mudar isso? Que atitudes eu tenho para que eu não viva mais esse relacionamento fracassado? Que atitudes eu tenho para que os meus filhos não vivam esses relacionamentos fracassados, essas escolhas derrotadas? Seja um emocional magoado, seja um casamento arruinado, seja um adultério, seja traumas, seja coisas da infância, o que eu tenho escolhido para acatar esse conhecimento e viver realmente a vida abundante que o Senhor nos promete? Então, nós escolhemos obedecer, nós não escolhemos por amor, mas por entendimento daquilo que Deus requer de mim. Então, rejeitar o conhecimento é decidir ser um ignorante. Então, quando eu decido, eu estou fugindo da sabedoria. Então, qual é o conselho da sabedoria? Procure obter sabedoria. Mas o povo foi destruído por falta de conhecimento, de entendimento. Mas porque eu decidi rejeitar esse conhecimento. Então eu sei, mas eu não quero obedecer. Então nós precisamos entender isso, que segundo a palavra, diferente do mundo, o que fundamenta um casamento não é o amor. Né? Não. Muitas vezes as pessoas, elas têm um amor, mas elas não praticam o entendimento da palavra. Então, sozinho, o amor não vai sustentar esse casamento. Esse casamento não é o fundamento. Então, são outros valores. É a aliança, é o compromisso, é o propósito, é a cumplicidade. Não é o amor que sustenta isso. E quantos casamentos acabaram tendo amor? Eles exatamente. Se amavam, mas não conseguiam ceder um para o outro. Eles se amavam. O amor estava ali. Mas um amor sem entendimento. Exatamente. Quem já viveu um divórcio, e a gente já viu isso em vários lugares, e você também, com certeza já viu, das pessoas falarem, né, que se separaram, mas amavam o outro, mas não conseguia conviver. Faltava vencer muitas coisas, né? O orgulho, a ceder um pouco mais, né? Apresentando aí as incompatibilidades, né? A monotonia, uma série de coisas. Mas eu amo. Ele é um bom marido, ele é um bom pai, ela é uma boa esposa, né? Ela cuida das coisas, tal. Mas nós, não dá, não funciona. Então, cada pessoa que viveu, ou tem, às vezes, na família, alguém que passou por essa situação, pode concordar com isso até. Que essa separação aconteceu porque faltaram outras coisas para sustentar. Dependeu só do amor. Mas não teve as atitudes certas. Talvez até, né, por uma falta de conhecimento, né, não tinha alguém que te apresentasse a palavra, por exemplo. Né, mas conta que dentro das igrejas, como nós já vimos, a bispa já falou outras vezes, né, que o índice, a taxa de divórcios dentro das igrejas está parecida com a do mundo. Então, qual que é a diferença? Então, o amor não pode salvar um casamento. Os casamentos bem-sucedidos são resultado da aplicação desse conhecimento da palavra. Então, fala comigo, o casamento bem-sucedido é resultado do conhecimento da palavra. Então, é o que nós aprendemos aqui. Não adquira, não procure, não adquira o amor. Adquira entendimento. Isso é ser sábio. Isso é ser um homem sábio, é ser uma mulher sábia.
Porque na palavra nós temos todas as respostas. Então, com a palavra, nós aprendemos a lidar com as nossas emoções, nós aprendemos a gerenciar a raiva, nós aprendemos a entender o outro, a lidar com essa dinâmica das brigas, da falta de entendimento das coisas. Então, toda a sabedoria está aqui na palavra. Então, nós precisamos tomar decisões. Eu e a Mariana, a gente pode falar, você pode falar das suas situações e tal, mas nós dois podemos dizer que realmente nenhum casamento é irreparável. Porque quem está vivendo o problema sempre acha que o dele é o pior que existe. Então a gente pode falar, né? Para a gente, o nosso casamento era o pior. Nossa, era né? Porque não tinha respeito, não tinha admiração, não tinha cumplicidade. Até o amor, né? Chegou uma fase que até o amor, assim, estava... Exatamente. A gente não conseguia encontrar um resquício, assim, de amor. Até a gente comentava ontem sobre isso, né? Quando o outro não aparecia, ou às vezes ele ficava mais ausente, era até melhor. É um alívio, fica lá, a pessoa vai se acostumando com a falta, né, do outro. Né? Até acaba se tornando tão trágico isso, que acaba se tornando até agradável. Bom, né? é benéfico, não faz diferença. É uma prova de que nenhum casamento é irreparável, mas é quando há alguém que toma uma decisão. Porque é o que nós acabamos de falar. A ignorância é uma escolha. Será que ela não conhecia a palavra? Será que eu não sabia da palavra? Sabe, a gente sabe. Mas a gente rejeitava a palavra. Rejeita, não, eu não quero mudar. Não quero mudar, quero ainda permanecer com esse orgulho, quero permanecer ainda falando desse problema, quero ficar voltando ainda no passado, eu quero continuar criticando o jeito dela, eu quero continuar enchendo o saco, eu quero continuar vivendo do mesmo jeito, querendo que o outro mude e que Deus faça o resto. E Deus não vai fazer o que eu tenho que fazer, Deus não vai lá fechar minha boca, Deus não vai lá segurar o impulso dela, Deus não vai. Então são escolhas. A ignorância é uma escolha. Quando você fala, eu não quero mudar, eu não estou disposto ainda a mudar, eu não estou ainda, como é que as pessoas falam, bem? Eu não estou preparado ainda, né? Estou pronto. Eu não estou pronto, preciso de um tempo. Esse tempo vai se alongando. E com o tempo, é uma frase que uma vez a gente falou, acho que no trabalho de casais, né? O tempo só é bom para o queijo e para o vinho, né? Vai ficando mais caro. O resto... Você vai se acostumando a ficar longe, a não querer mais, a ficar algo dispensável. Então, o tempo não favorece isso. E isso é quando nós entendemos o valor das coisas. Porque se você compra um celular novo, você compra uma Montblanc, um iPhone, você não vai deixar em qualquer lugar, emprestar para qualquer pessoa, né? Se você compra um relógio da 25 de março, você paga lá 30, 40 reais, você deixa lá na mesa. Mas se você comprar um Rolex, você vai ter a caixinha dele. Não é verdade? Não vai ter lá um lugar próprio, você não vai sair para qualquer lugar com ele. Não é verdade? Por quê, pessoal? Tem valor. Por quê? Porque você pagou caro, né? Então você quer valorizar aquilo. Então, quanto mais valor eu dou para aquilo, mais caro ele se torna para mim. E quanto mais caro isso se torna, mais cuidado eu tenho. Então, se você tem uma coisa que você pagou baratinho, uma Bic, por exemplo, você perde uma Bic, você vai lá na caixinha e pega outra. Mas você tem uma Montblanc, por exemplo, você segura ela, você bota no bolso, você bota na bolsa, não vai ficar, né, saindo para qualquer lugar, passeando, conversando, mexendo nela, não, porque você tem um valor aquilo é caro para você. Então, a mesma coisa, o nosso relacionamento. Seja o seu relacionamento com Deus, seja o seu relacionamento com seus filhos, seja o relacionamento com seu cônjuge. Aquilo que você dá valor, você cuida melhor. Então, tem gente que não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus, por quê? Porque para ele, o valor maior dele é o mamon, é o cliente, é a empresa, é o dinheiro. E ela vai se convencendo, né? Não, porque eu pago, eu dou uma boa vida, ok. Mas quanta gente aí que é bilionária e janta sozinha? Porque ninguém suporta.
Uma pessoa difícil, que joga as coisas na cara, que é controlador, que não quer ceder, que não quer amadurecer, que quer sempre ser do jeito dela. E nós somos seres sociais. Nós fomos feitos para viver em sociedade. E é muito interessante isso, que Deus, Ele cria meios para a nossa vida. É tão interessante o jeito que Deus trabalha. Ele nos ama tanto que Ele não quer que a gente fique do mesmo jeito em nenhum aspecto. Então, eu vejo que a Mariana, ela me fez ser uma pessoa muito melhor, em vários aspectos. Eu sempre fui mais egoísta, mais isoladão, mais teimoso. Vocês estão gravando isso? Hoje eu não sou, gravando? hoje eu não sou teimoso. Está gravando, né? Mas eu Vai luto. ficar gravado isso? Em nome de Jesus. Então, ela me ajudou a melhorar muito. As crianças me ajudaram a melhorar muito. Então, quanto mais nós vemos progresso na vida, mais relacionamento profundo com Deus você tem, você não quer desagradar a Deus, então você vai melhorando. Você quer um casamento abençoado, que para você tem valor, aquilo é importante, aquilo é caro, então você vai se amoldando, você vai lixando ao seu couro lá, a sua carne. Ai, meu Deus, que vontade de enforcar, né? Mas Deus te abençoe, querida, está tudo bem. Né? Às vezes eu ia dormir, eu ficava com o olho meio aberto assim, às vezes ela olhava estranho, não sabia se eu podia dormir em paz, né? Mas ela teve que aprender com o tempo, né? Que ela tinha duas escolhas, ou ela escolhia ouvir a palavra, ela podia estar lá em Tremembé, não sei, né? Fazendo companhia com outras famosas lá, não sei. Então, são escolhas que Deus usa de ferramentas, de problemas, que é o que a gente já falou isso várias vezes. Os problemas, eles não vêm para nos derrotar, eles vêm para nos melhorar. Então, vem um problema de saúde, é para você se aproximar mais de Deus. Vem um problema no seu casamento, é para você se aproximar mais de Deus. Porque quando você se aproxima mais de Deus, você vai tratar bem a sua esposa, bem o seu marido, os seus filhos, você vai ser uma pessoa mais agradável aí na sociedade, no seu trabalho. Então, são várias maneiras que Deus trabalha para que nós não venhamos mais a rejeitar, mas que nós venhamos a acatar as palavras. Olha aqui o que diz em João 13. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Parece uma mãe falando para o filho, né? Você tem que amar a sua irmã, você tem que amar seu irmão. A gente fala isso quase todo dia. Fala para o outro, né? Mas e quando é o lado aqui, né? Ai, não quero, não quero, você está errada. Não, você está errada. Não, porque você faz isso. Não, porque você também faz isso. A briga eterna que não acaba nunca. E não chega a lugar nenhum. Então, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão, fala comigo, todos saberão. Todos saberão. Que vocês são meus discípulos. São meus discípulos. Ok? Se vocês se amarem uns aos outros. Então, todos saberão que você é discípulo do Senhor quando você amar uns aos outros. Então, o que diferencia a sua casa? O que diferencia a sua família? O que diferencia o seu casamento da família, da casa, do casamento do ímpio? Tem diferença? Você precisa analisar isso. Porque o do ímpio tem traição, o ímpio tem imoralidade, o ímpio tem palavrão, o ímpio tem afastamento, o ímpio tem crítica, o ímpio tem um monte de sujeira, de bagunça. Será que o seu relacionamento também está nessa linha? Nós somos discípulos de quem? A nossa casa, a nossa família, lá tem o culto doméstico, tem palavras de vitória, tem bênção, tem unção, tem perdão, tem conversa, tem um trabalho para que as coisas fluam de uma forma diferente. Tem essa diferença? Nós precisamos analisar. Porque se a gente só vem na igreja, chega em casa, cada um fica num canto, num quarto, não resolve, dorme brigado, não conversa, mas pelo menos não briga, não bate, não xinga, mas também ninguém conversa, não tenta acertar, fica cada um de bico, e só fala o necessário, e, poxa, vocês serão, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos.
A vizinhança sabe que você é discípulo do Senhor? O vizinho de cima, o vizinho do lado, sabe que a sua casa é uma casa de Deus? Tem diferença nessa casa? Ou tem gritaria, tem bateção de porta, tem palavrão, tem xingamento? É muito sério isso, pessoal. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento, mas porque rejeitou. Por quê? Porque a carne fala mais alto. Porque o sentimento ainda fala mais alto. Então, o que vai nos diferenciar desse mundo, se não for o entendimento revelado da palavra? Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Não façam dívidas, a não ser a imensa dívida de amor que vocês têm uns para com os outros. Quando vocês amam uns aos outros, estão cumprindo a lei, estão cumprindo a palavra. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Este é o meu mandamento. Fala comigo. Amem-se uns aos outros. Uns aos outros. Ai, meu Deus, quanta palavra de amor. Toda lei se resume num só mandamento. Olha aí de novo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, olha só, fala comigo, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, ok, cuidado para não se destruírem mutuamente. Tem gente que faz isso literalmente. Literalmente, né? A gente está falando de... Se morde e se devoram uns aos outros. Cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, olha só que coisa séria. Às vezes, quantas palavras que nós lemos aqui? Ame o seu próximo como a si mesmo. É o segundo grande mandamento. Primeiro, ame a Deus. Segundo, ame o seu próximo. Olha quantas vezes nós falamos aqui. Mas nós estamos nos destruindo mutuamente quando nós rejeitamos o conhecimento, brigamos, xingamos, ofendemos, não queremos ceder, não queremos agir da forma correta. Então, há muitos tipos de amor, mas somente o amor ágape é que pode tornar os relacionamentos permanentes e possíveis. Porque esse amor ágape é aquele vindo da presença do Espírito Santo. Então, quando você busca o Espírito Santo, quando você persegue essa obediência, tudo que a gente viu, que é o mandamento, que obedece à lei, que obedece à palavra. Então, esse é a busca do amor ágape, a busca do Espírito Santo. Então, amor não é o sentimento. Porque o amor muitas vezes é envolvimento apenas de reações químicas, reações físicas que nós temos. E muitas pessoas, quando a gente vê no mundo, ou esses famosos aí que casam e descasam a cada 3, 6 meses, é porque eles vivem apenas dessas paixões, desses momentos de adrenalina. Então é por isso que muitas pessoas vivem casando, separando, ou vivem adulterando com vários parceiros, porque elas estão sempre buscando por aquele amor eros, aquela coisa carnal, aquela sensação, aquele sentimento, aquela paixão, aquela coisa inédita, mas que depois de algum tempo, algumas semanas, alguns meses, ele vai diminuindo, ele vai arrefecendo. Nós vemos na cultura oriental totalmente o oposto da ocidental. A ocidental estão apaixonados, vamos nos casar, depois a gente vai se conhecer, depois a gente vai ajustar. Na oriental, primeiro eles vão se conhecendo, né, à distância, as famílias lá, tal, e eles começam devagarzinho, e aquilo vai estruturando o relacionamento, vai criando intimidade, os laços. Por isso que acaba sendo mais forte e duradouro. Porque é aquele passo, aquela coisa que não é envolvido na paixão, naquele envolvimento carnal, pulando as etapas, mas fazendo aquele passo a passo, conhecendo, vendo os gostos, como a bispa fala, né, quando é para fazer os aconselhamentos, aquilo que o outro tem é suportável para você, você vai conseguir, porque a pessoa quando ela está apaixonada, tudo está perfeito, tudo está maravilhoso, só quer aquela pessoa, e é aí que se mete nos problemas. E aí que vem os adultérios, aí vem as separações, porque confundem a adrenalina com o amor. Então, quais as reclamações?
né? A pessoa fala, eu até amo, né? Mas está tão chato, está monótono, aí ninguém quer investir mais, aí não se cuida, não faz nada de diferente, e não conversa, e não tem tempo de qualidade, e não tem mais aquela vaidade. Aí vai acabando mesmo. Aí vai acabando. Então, amor não é emoção, é opção, é decisão. Então, nós precisamos escolher isso. O amor é a resposta que nós damos ao entendimento do que vale. O que vale na nossa vida, o que é importante na nossa vida. Então, quanto mais nós damos valor, o que nós falamos agora há pouco, do relógio, do iPhone e tal, quanto mais nós damos valor a alguma coisa, mais nós amamos aquela coisa, e mais nós cuidamos dessa coisa. Então, se o nosso valor for um valor alto, nós vamos cuidar desse casamento, vamos cuidar desse relacionamento, vamos investir nesse relacionamento. Mas se o valor disso está baixo para mim, o que vai acontecer? Eu vou ter o desprezo, eu vou ter aquilo que é descartável para mim. E nós vemos o valor que nós temos para Deus quando nós analisamos o próprio sacrifício do Senhor Jesus. Merecer? Não. Então não foi por amor, foi por valor. Foi por valor de cada um de nós que o Senhor mandou o seu Filho. E Ele mostrou esse amor através desse valor. Então é aquele amor totalmente diferente que a gente muitas vezes imagina aí. É o valor de aceitar, de obedecer, de entender, de fazer o propósito. Não é à toa que aqui em Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito fala comigo, amor. O amor. Ok. Alegria, paz, pode deixar que eu falo agora. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, fala comigo, e domínio próprio. E domínio próprio. Ok. Contra essas coisas não há lei. Então nós já falamos outras vezes, o amor é relacionado ao tamanho do valor que nós damos a alguma coisa. E esse valor é baseado na palavra. Então, o fruto do Espírito, ele começa no amor. Porque com amor nós conseguimos viver alegres, buscar a paz, ter paciência, longanimidade. E com o domínio próprio nós conseguimos manter isso. E nós mantemos isso como? Porque nós entendemos. Porque nós entendemos. Então nós temos que desenvolver esse amor ágape, que vem do desenvolvimento, fala comigo, do fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Então o amor ágape vem do desenvolvimento do fruto do Espírito. Então você quer restaurar seus relacionamentos? Você quer mudar a sua casa, a sua família, os seus resultados? Você precisa mudar primeiro a parte espiritual. Tem que primeiro entender a palavra, praticar a palavra, viver pelo Espírito, não mais pela carne, trabalhar todos os dias por esse fruto. Começar o amor não é sentimento, é entendimento, é atitude. Então, o amor ágape, o amor incondicional, que vem desse desenvolvimento do fruto. E nós não viemos aqui hoje falar sobre amor, aquele amorzinho, de coraçãozinho, e de não sei o quê, e aquele amor meloso, eu te amo, Jesus também, aquela coisa. Nós não viemos falar desse tipo de amor superficial. É um amor cheio de entendimento e de responsabilidade. Porque quando você descobre o verdadeiro amor, seja por um cônjuge, seja por filhos, seja por um parente próximo, uma mãe, um pai, você vê que aquilo vem cheio de responsabilidades. Ainda que, às vezes, você não tenha um bom relacionamento com a sua mãe ou com o seu pai, não teve um bom relacionamento, a criação foi complicada. Quando você entende a palavra, você entende sobre amor, você sabe a responsabilidade que você tem com o seu pai e com a sua mãe. E aí você para de justificar. Quando a pessoa começa a justificar muito, porque minha mãe foi isso, você não sabe como é que foi minha mãe. Porque meu pai foi isso, você não sabe como que foi meu pai ou como é meu pai. Você está falando porque não foi com você e tal, não sei o quê. Não, estou falando porque eu sei muito bem o que é conhecer a palavra e ter a responsabilidade
do amor. A responsabilidade de amar. E quando você tem essa responsabilidade e essa consciência, você descobre que amar é muito mais do que beijos, abraços, carinho, presentes, passeios. É muito mais do que isso. É você aguentar a pessoa num dia que ela está péssima. É você aprender a respeitar o espaço dela, quando ela quer o espaço dela. É você aprender a lidar com o mau humor, às vezes, do dia, ou levar uma patada sem necessidade, e aprender a lidar com aquela situação da melhor forma possível. O amor que você transmite num casamento tem que ser um amor semelhante a um filho. Porque você ama os seus filhos, e não importa o que aconteça, você pode estar morrendo de sono, você acorda para dar comida, ou para organizar essa criança. Não importa o cansaço que você tenha, você vai lá e ajuda essa criança, vamos tomar banho, vamos não sei o quê. Às vezes está doente, a mãe lá doente, dá banho na criança, ela faz tudo da criança primeiro, depois é para ela. E é assim que você aprende a amar o outro. Você aprende a entender o outro, a respeitar o outro, a corrigir o outro, porque os conflitos e as correções são muito importantes. Conflitos que eu digo não é briga, é confrontar a pessoa e dizer, escuta, isso aqui não está certo, isso aqui não vai funcionar. Se permanecer fazendo dessa forma, não vai funcionar. Esse é o amor que a Bíblia prega. E o mundo, muitas vezes, se dá mal em várias situações, porque o amor que o mundo prega é essa coisa superficial, é o amor da aparência, né? É o amor daquele momento. É fácil você amar uma pessoa, dizer que ama uma pessoa, quando está num lugar que está tudo favorável para os dois manterem um clima, tem uma música gostosa, às vezes está ali todo mundo naquele clima gostoso, né? Não sei se você conhece Gramado, mas né, Gramado é o lugar dos casais. Ali. Então é fácil você amar uma pessoa naquele contexto, naquela coisa romântica e tal. E não é desse amor que nós estamos falando. É do amor do dia a dia, de uma convivência, de um crescimento. Por isso é muito importante a gente saber muito bem aonde nós estamos colocando os nossos pés. E começando um relacionamento. Está disposto a aguentar isso por uma vida? Está disposto a aturar esse tipo de coisa por uma vida? Porque é uma vida que você vai estar lá do lado daquela pessoa. Quando vai casar? Claro que sim. Ai, nossa, claro. Faz o que quiser. Ai, porque não sei o quê. 1 ano. Pelo amor de Deus, cheio de mania, cheio de coisa. O que é isso? E tal. E não adianta falar assim, quando você casou comigo, você sabia. Não sabia, não. Tem coisas que não, tem coisas que você vai descobrindo ao longo do casamento. E esse é o amor responsável. É um amor de valor. Por isso que quando às vezes a pessoa fala assim, parece que o fulano não se importa comigo, ele nem liga para mim, se eu estou triste, ele não está nem aí, se eu estou feliz, ele não está nem aí, se eu estou doente, ele não está nem aí, porque perdeu o valor. Aquilo não significa mais. E a Bíblia fala de um amor que não pode perder o valor, que independente das questões que vivem, tem o respeito, tem a aliança, e vamos manter essa aliança firme até o fim. Esse é o amor que a Bíblia prega. Em 1 João 4, versículo 20, diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Esse versículo é polêmico. Ó a polêmica. Ele é polêmico, porque você não pode botar uma Bíblia debaixo do braço, vir para a igreja, colocar lá o seu adesivo 10 vezes mais no seu carro, dizer para todo mundo que você ama a Deus, sábado ir participar do trabalho da Praça da Sé, e alimentar não sei quantos ali de moradores de rua, e fazer todo aquele trabalho social, as que vão no orfanato, as que vão no asilo, e odeia sua vizinha. E não suporta o seu colega de trabalho. Piorou odiar o cônjuge. Eu estou indo longe, hein? Mas às vezes odeia o próprio cônjuge. Não suporta conviver com aquela criatura.
Não, mas eu amo a Deus. Mas a Bíblia está dizendo que você não pode dizer que ama a Deus se você odeia seu irmão. E o seu irmão pode ser sua vizinha, sua prima, sua irmã, sua tia, seu cônjuge, seu colega de trabalho, aquele lá que te deu uma rasteira, que tentou prejudicar você. Quem disse que é fácil ser crente? Não é fácil. Sabe aquele? E eu não estou falando de amar o colega de trabalho que guarda lugar para você, que conversa com você, que faz um café. Estou falando do que puxa o tapete. Estou falando daquele que tenta prejudicar, o que fala pelas costas. Esse é o amor de entendimento. Você olha para a pessoa, você tem misericórdia por ela. Você fala, nossa, Senhor, misericórdia. Trata com ela, então. Tenha misericórdia. Esse é um amor com entendimento. Eu não posso sair dizendo, batendo no peito, 10 vezes mais, eu sou crente. Aí sai com Ministério Mudança de Vida aqui, né? Andando. Sou forte e corajosa. Eu sou forte e corajosa. Chega lá, você é forte, eu vou quebrar seu nariz. Isso. Eu sou forte e corajosa, mas olhou para a vizinha, aquela ali, nossa, que isso aqui. E começa. Às vezes até na igreja. Ai, não vou sentar do lado do outro, não, porque aquele lado, isso aqui dentro da igreja. Ali. A gente já ouviu uma história uma vez, até não é de São Paulo, de outra igreja, de obreiros que não queriam orar juntos. Não gostavam de orar juntos. Aí você pensa, gente, não é possível. Orando, né? Orando, mas não quer com o outro. Vai fazer... Essa concordância está forte. Está muito forte, aquela concordância. Aí você imagina, eu amo a Deus, mas odeio meu irmão. Eu amo a Deus, mas odeio a pessoa que mora comigo. Eu amo a Deus, mas não suporto um parente e tal. E esse amor, não é que você é obrigado a conviver com ele, mas a respeitar e a cumprir os princípios bíblicos, é sim. Ainda que você não conviva, mas você precisa cumprir os princípios e o que a palavra ensina. Se alguém se vangloria dizendo, eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão. Sabe o que é desprezar? É quando você ignora a pessoa, quando a pessoa tenta fazer contato com você, você não está nem aí. Você não quer saber. A pessoa, você despreza o que a pessoa faz. Às vezes você olha um trabalho que a pessoa faz, você fica caçando um defeito para falar mal. Você despreza a pessoa que mora com você, despreza o seu cônjuge que está ali do seu lado, despreza os filhos, porque, estou muito cansado e tal, não sei o quê. Então, é mentiroso. Olha o que a Bíblia diz. Mas odeia e despreza o seu irmão, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Vocês precisam amar os dois. Para você exemplificar que você ama a Deus, você ama o próximo também. E é aí que a gente falou muito já. Para você amar o próximo, primeiro você precisa amar a quem? Você. Porque se você ama o próximo, ame ao próximo como a ti mesmo, como você. E se você está tendo atitudes com o próximo, significa então que você está amando ele como você se ama. Se não se ama, não vou amar o outro também. O amor começa em você, em saber quem é, em aceitar, em se aceitar, e saber quem é. E não é se aceitar, se conformar não, tá? Ai, me aceito, eu tenho os meus defeitos e as pessoas que convivam com eles. Não, não, o se aceitar é, bom, eu tenho esses defeitos aqui e eu quero melhorar, e eu quero evoluir, e eu vou evoluir. Eu não vou parar no tempo. É saber quem é. É saber aonde deve estar, aonde quer estar, o que quer fazer, aonde deve estar, e aonde às vezes você nem quer fazer, mas você sabe que você tem que fazer, que você tem que estar. Assim você consegue amar as pessoas que estão à sua volta e aprender a aceitar também o que as pessoas à sua volta estão fazendo, e que às vezes você pode não gostar. Eu não gosto do convívio com o outro. Eu tenho um lema assim na minha vida. Isso é uma regra da minha vida. Eu já até falei para o Murilo, isso é um truque que eu faço. Quando eu não gosto de algo, quando alguma coisa está me incomodando, eu mudo meu foco. Eu presto atenção em outra coisa, eu vou fazer outra coisa e tal, porque eu não quero julgar o outro, não quero ter um problema com o outro, e eu também não quero ficar com aquele sentimento, com aquela coisa. Então, eu mudo o foco. Mude o foco.
mas permaneça cumprindo o que precisamos cumprir. Nós somos a imagem e semelhança do único Filho de Deus, do seu único Filho. Então significa o quê? Que o nosso amor tem que ser como o dele, genuíno. Um amor genuíno. E você vê, às vezes quando nós vemos Jesus ali na palavra, às vezes você vê ele falando com Judas, ele já sabia tudo como era Judas e o que Judas ia fazer, então ele sabia de tudo. Mas ele trata Judas como os outros. Ele já via, às vezes eu vejo quando ele falando com Tomé, depois ele dá uma chamada no Tomé, mas ele vai lá mostrar para o Tomé, Tomé, você não queria ver? Toca aqui, toca aqui. O amor, o tratamento dele é o mesmo, ele permanece amando e entendendo as limitações de Tomé, de Judas, e as nossas limitações. E não confunda quando eu falo entender as limitações, não é aceitar as limitações, é entender e te ajudar a mudar. Porque os defeitos estão aí para serem mudados e trabalhados. Não é para a gente estacionar e falar assim, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. Não, você pode melhorar. Jesus faz o que você está fazendo? Porque às vezes eu sou meio nervosa. Mas Jesus é nervoso? Não, então você não é a imagem e semelhança dele. Porque às vezes eu estou meio sem paciência e eu saio dando patada nas pessoas e tal, né? Você quer ser conhecida como a grosseirona, como grosseirão e tal? Jesus era conhecido como grosseirão? Não, então você não é a imagem e semelhança dele. É assim que nós temos que trabalhar. O que é dentro de mim, o que é que eu estou fazendo que não está se parecendo com Jesus? Isso. Então, vamos trabalhar. Então, eu vou trabalhar. Então, eu vou melhorar nisso, eu vou ser melhor nisso. O amor não é sentimento, é atitude. E o amor, na verdade, é uma lei. Olha só as palavras dizendo que nós devemos amar uns aos outros. Que você não pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão que está próximo de você. Sendo assim, é uma lei. Quem não tem amor, não tem nada. Uma pessoa que não sabe olhar para o outro com compaixão, com misericórdia, e torna a dizer, eu estou falando do outro que dá trabalho. Eu não estou falando de olhar para um filho quando um filho dorme. Um filho dorme, você olha com aquele olhar apaixonado para ele e fala, fui eu que fiz. Coisa linda. Agora, quando você chega e aquela sua vizinha sabe a hora que você chega, a hora que você sai, sabe o que você faz, o que você não faz, fala mal de você para as outras vizinhas que estão ali e tal. Aí você olha para ela assim, não, você não olha. Mas você tem que aprender a respeitá-la, e a amá-la, e a pregar a palavra para ela. Por que a gente tem mais facilidade de ir num trabalho social e trabalhar com tantas pessoas necessitadas, e às vezes a gente não tem paciência de trabalhar com uma mãe, com o pai, com o cônjuge, com o colega de trabalho? Por que a gente tem paciência de evangelizar alguém na rua, que você fica horas evangelizando a pessoa, mas você não tem paciência de evangelizar um familiar seu? Esse não é o amor genuíno que o Espírito Santo nos ensina. O amor verdadeiro corrige. Quem ama seu filho, corrige ele. Quem ama o seu filho verdadeiramente, você não quer que ele se dê mal, que ele aprenda que, como a bispa fala, né, que os outros comam os filhotes dela, deixa que ela come os filhotes, aqui dentro mesmo, para que ninguém coma os filhotes ali fora. Você não quer isso. Quem ama, corrige. Quem ama, educa. Sabe colocar aquela criança no lugar dela e ensiná-la que o poder de escolha dela vai até um ponto. Ela não tem um poder. Às vezes eu acho engraçado, às vezes, quando eu escuto assim, porque ele não quer. Não vai não, que ele não gosta. Eu penso assim, o menininho não sabe tomar banho. Ele não sabe lavar o próprio pezinho no chuveiro. E ele não quer? E ele não gosta? Onde já se viu um negócio desse? A criança tem um poder de escolha até um limite. Ela tem que saber que ela tem um pai, uma mãe e uma autoridade. E esse é o amor verdadeiro. Quem ama o seu esposo ou sua esposa, ajuda. Ajuda, confronta. Não é? A mulher mais amorosa é a que fica quieta e a que não debate de forma nenhuma. De jeito nenhum. De preferência. Seria muito bom, né? Parece que tem umas que quer como é que você falou? Debater? Debater.
Debater toda hora e todo dia, né? Não. Ou no horário errado, quando vai dormir, quando quando vai sair. Meu Deus. Não, agora você vai me ouvir, a pessoa está saindo. Não, agora você vai me ouvir. Aí espera o cara deitar na cama ali, ó, eu preciso te falar um negócio. O Murilo tinha agonia, isso que eu esperava ele deitar, apagar a luz. Quando ele deitava, Murilo, quero conversar. Insuportável. Pronto, isso mesmo. Ali. Mas o que eu estou querendo dizer, a mulher, porque a melhor mulher, a mulher sábia é a que fica quieta, é a que não tem voz, é a que não se posiciona. Desde quando? Não. A mulher sábia, ela ajuda, ela orienta, ela confronta, sim, ela chega e fala assim, escuta, isso aqui está errado, não vai dar certo. Vai afundar você, vai afundar eu. Então não está certo, então não dá para a gente continuar nessa situação. E isso é uma mulher amorosa, que chega, que confronta, que mostra aonde estão os erros. Quem ama, ajuda. Quem ama, confronta. Quem ama, corrige. Quem ama, aponta, sim, erros e defeitos. E aqui, mais uma vez vou ler esse versículo, porque ele é de extrema importância. Romanos 13:8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. O amor que você tem com o seu próximo. Você não pode ficar devendo isso, porque depois a conta vai chegar. E preste atenção, assim, isso é muito importante, principalmente para os que são pais, mães. Isso é de um valor imenso, e eu posso dizer que hoje em dia, você pode ver que as pessoas estudam mais a questão do amor paterno, né, da falta que um pai faz para um filho, da falta que um pai faz para um ser humano. Aí você fala assim, só o pai, a mãe faz muita falta, assim, demais, mas o pai parece que ele tem uma força, que é um negócio assim, impressionante. E tem muitos estudos que falam, né, das dificuldades das pessoas, principalmente hoje em dia, pela falta de amor paterno e materno. Mas hoje em dia a gente não precisaria nem de estudo, na verdade. Você deve conhecer alguém, ou você mesmo deve ter vivido uma situação de não ter tido afeto, de não ter tido amor, e sabe muito bem as feridas, os buracos, as lacunas, que você tem que dar um duro danado para fechar, por falta de amor. Por falta do amor genuíno, por falta do afeto, por falta da cumplicidade de um pai, de uma mãe. E é essa herança que você quer deixar para os seus filhos? A falta de amor, a falta de correção, a falta daquele amor genuíno. Você não quer deixar isso para ele. Então não deva amor para os seus filhos. Não fique no negativo. Sabe por quê? Porque quando você deve a alguém, você vai lá depois de um tempo, você paga e tal, ó, paguei, está tudo certo, a conta fechou, você esquece aí, eu esqueço aqui, fechou. Um não lembra mais do outro. Agora, quando você deve amor a um filho, e você deixa aquilo passar muito tempo, muitos anos, e aquele filho cresce e vai embora, vai viver a vida dele, depois você quer pagar uma dívida que também vai depender do outro. O outro vai ter que aceitar. Ele precisa aceitar aquele amor. E se ele não conhece a Cristo, se ele não tem um entendimento revelado, ele não vai querer. Ele não quer saber. Ele não quer saber, ele não se importa, ele não tem esse comprometimento, ele não quer uma mudança, ele não quer saber. Eu lembro que a bispa uma vez fez um programa, e a bispa falava sobre isso, sobre o perdão. E a bispa abordou muito o tema de perdoar independente do que tenha acontecido, o pai ou a mãe. E ela bateu muito nisso, falou, tem que perdoar o pai, tem que perdoar a mãe, não me importa o que fez, não me importa o que aconteceu, o que importa é que agora você conhece a Cristo, sabe das leis, dos mandamentos, e você tem que fazer. Ela recebeu uma enxurrada de comentários de pessoas julgando ela. Você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu passei. Como você pode falar isso? Aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo e tal, tal. E um monte de gente falando várias coisas, meio que assim, você não sabe o que você está falando. Como perdoar um pai ou uma mãe que fez isso, fez aquilo? Você não sabe o que você está falando. Porque não conhece. Acha que amor é só aquela parte do afeto. Não consegue ver o outro, não consegue ver o próximo, não consegue entender que ali houve um passado, houve também uma dificuldade. Quantas vezes?
Quantas vezes a gente tem que aprender a enxergar também a dificuldade do outro? É isso que eu estou falando. Quantas vezes seu pai, sua mãe, não fez a forma como você queria que fizesse, ou como deveria ter feito mesmo, porque ele também não sabia, não tinha o entendimento, não tinha o entendimento que você tem hoje, a informação que você tem hoje, e aí ele deu o que ele tinha. Ele foi lá e deu para você o que ele tinha, o que ele sabia. E às vezes ele não tinha nem para ele. Ele não tinha amor nem por ele, como é que ele ia passar outro amor? Porque a gente cresce com essa imagem que o mundo fala, que amor de pai e de mãe é aquela coisa assim mágica, né? A criança vai nascer, pronto, você já está assim, ai meu Deus, eu amo essa criança, estou apaixonada, ai meu Deus, não sei o quê. Eu mesma ouvia muito isso, ai, porque o amor, quando um filho nasce uma mãe, e não sei o quê. E quando a minha primeira filha nasceu, eu fiquei esperando a mãe nascer dentro de mim. Fiquei ali pensando, cadê a mãe? Sai, mãe, tem que sair. Cadê? Eu via, quando saiu a mãe, eu vi que foi quando a Maria, né, sujou sua fraldinha, não tinha ninguém para me ajudar. Pensei, agora é comigo o negócio. Agora não tem ninguém, não tem uma enfermeira, não tem ninguém, agora vai ser comigo o negócio. Ali eu vi, saiu uma mãe. Olha, agora sou eu, com aquela barriga cortada, vai lá, e limpa aquela criança e tal, não sei o quê, nem sabia trocar fraldinha direito, aquela coisa. Mas eu fiquei esperando aquela coisa que a gente vê, que a gente via muito isso, né? Aquela coisa, aquela emoção, eu fiquei esperando, e não veio. E ao longo dos dias, aquilo foi piorando até um pouco, porque aí começa, você tem que acordar de madrugada, você tem que amamentar aquela criança, é tudo novo para você, e aquele monte de sentimento, e aquele monte de coisa, e aquela criança não mama, e aquela criança não faz isso, não sei o que, não sei o que. Eu falo, gente, peraí, ninguém me avisou que era assim, ninguém me orientou dessa forma. É exatamente dessa forma que você tem. E aí você dá para aquela criança aquilo que você tem, e você vai criando. E a pessoa que não tem uma estrutura, ela começa a sentir e ver gente assim, com essa preguiça, essa Sim. melosidade toda, e ela acha que até ela está com um problema, né? Sim. Que ela não ama, que ela é uma mãe ruim, é aquilo que todas passam, mas acho que Isso. só ela passa. Né? É, exatamente. Eu já vi várias mães ali que parecia que ela tinha uma rapidez com aquelas crianças, e eu pensava, gente, não consigo, o negócio não flui aqui. Mas, às vezes, tem um passado, tem tantas coisas, teve um histórico ali, um histórico complicado na família, você transmite aquilo que você tem. E aí você vai se abrindo para amar aquela criança como Cristo ensina a amar. Aí você vai se abrindo, e aí você vai amando, e aí você vai descobrindo que é uma verdadeira mãe mesmo. Então, às vezes, hoje em dia a gente vive de uma forma muito corrida, o nosso dia é muito corrido, tudo muito corrido, nosso tempo passa muito rápido, e nós estamos deixando, às vezes, passar coisas que são muito importantes e que nós vamos ter um saldo negativo no futuro. Então, nossas crianças talvez cresçam e falem assim, porque quando eu era pequeno você não me abraçava, você não me beijava, você não fazia isso, não fazia aquilo. Mas eu estava trabalhando. E o que, na verdade, aquela criança precisa é de atenção, é de tempo, é de momentos com você. E não de mais um brinquedo, de mais um trabalho, de mais não sei o quê. Esses dias a gente perguntou para a Maria, como ela terminou Provérbios todinho, leu Provérbios todo, ela podia escolher um presente. A gente perguntou, Maria, o que você vai querer de presente? Ela não sabia falar, né? Ela ficou lá pensando. Aquela coisa assim, Maria, você não quer nada? Não, eu estou pensando. Falei, então pega uma coisa que seja útil para você. Tanto que ela escolheu uma cama. Ela quis uma cama grande, de casal, que ela estava com vontade de ter uma cama. Ela não precisa de mais um brinquedo, ela precisa de mais tempo. Ela precisa de mais presença, que é o que os nossos filhos precisam. Às vezes, o seu casamento não precisa de mais uma viagem, de mais um restaurante, de mais um jantar romântico, de mais um presente, de mais um evento, e mais não sei o quê. Seu casamento requer atenção, requer uma conversa, olho no olho, um jantar sem celular, um perdão, requer ouvir o outro, sentar ali e ter um tempo de qualidade. É isso que está requerendo. Às vezes, o seu casamento requer mais isso do que qualquer outra coisa. O amor é fazer o que as Escrituras mandam. E como que eu sei qual é o verdadeiro amor? Faça o que as Escrituras mandam. Ame o seu próximo, seja coerente, honra pai, honra mãe, seja um bom pai, seja um bom filho. Honre e faça o que as Escrituras estão mandando.
Nossa vida, na verdade, ela é muito importante para Deus, porque você viu o valor que o nosso Deus deu à nossa vida, dando o seu único filho. Ela é muito importante para viver de uma forma sem paz, sem alegria, como foi dito aqui do fruto do Espírito. Começa no amor, e não é à toa, não. Qual que é o primeiro fruto do Espírito? É o amor. Porque sem amor não tem alegria, não tem paz, não tem paciência, não tem amabilidade, não tem bondade, não tem fidelidade, não tem mansidão e muito menos domínio próprio. Tudo começa no amor. Uma pessoa que aprendeu a amar, inclusive pelas Escrituras, com o conhecimento revelado, sem essa coisa piegas, ela é em paz. Você vê que ela tem paz. Ela tem paz, ela resolve as coisas dela com paz, ela tem alegria, ela é uma pessoa feliz, que ela não tem... Você vê que ela tem as questões dela, mas ela em si, ela é feliz, ela é paciente, ela tem a paciência, ela sabe esperar o tempo certo, ela sabe fazer as coisas no tempo certo, ela é amável. Ela é amável até com quem ela não queria ser muito, mas ela é amável, porque ela sabe o que a palavra manda. Ela é bondosa, ela é generosa, ela é doadora, ela é fiel, e tudo começou aonde? No amor. Ela é mansa, ela tem a mansidão e, óbvio, o domínio próprio. Porque uma pessoa que tem tudo isso, e principalmente sabe manter o amor, ela tem um domínio próprio. Ela tem um conhecimento revelado. Em Provérbios 6:16 diz assim: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Ao você ver essa lista aqui, você precisa encontrar quais são os pontos que eu estou praticando que está errado. Aquele olhar altivo, arrogante, língua mentirosa, conta uma mentirinha aqui, conta uma mentirinha ali. Pode ser mentira simples, viu? Que não deixa de ser mentira. Sabe aquela, estou chegando, nem saiu de casa. Ah, fala que eu não estou, mas você está ali. Mentira. Mentirinha e mentirão não tem diferença, não. É tudo mentira. Mãos que derramam sangue inocente, isso pode ser de uma forma literal, isso pode ser de forma emocional. Porque quando você não ama, não honra, não ajuda os seus filhos, é sangue inocente. Esses dias nós passamos no sinal, acho que vindo para cá, na igreja, e tinha uma senhora no sinal, tal, com uma criança, e o mundo ainda falou, né, poxa vida, deixa a criança naquele estado, porque deixa sem dignidade nenhuma. Sem dignidade. O estado não era estar ali com a mãe, mas a forma como a criança estava, sem dignidade, narizinho escorrendo, aquela coisa, tal. Não tem dignidade, e aquilo é sangue inocente. Você está derramando sangue inocente quando você não trata o seu filho com respeito ou com dignidade. Quando você trata uma criança de uma forma... Quando você é mal com aquela criança, quando você é cruel com ela, está derramando sangue inocente. E orações são interrompidas quando nós derramamos sangue inocente, de forma emocional, inclusive. Orações são interrompidas, porque você sabe muito bem quando você tem uma criança e você está corrigindo ela para educá-la, ou quando você está descontando a sua raiva nela. Nós sabemos. Quando aquilo foi mesmo, ó, você precisa de um limite, ou quando foi, eu não estou aguentando, eu preciso descontar em alguém, pronto, achei um sangue inocente, vou descontar na criança. Isso é uma coisa aqui que diz que o Senhor odeia. Ele odeia esse tipo de atitude. Coração que traça planos perversos, aquele vingativo, maquiavélico, que fica pensando, sabe, como que eu vou fazer para me vingar? Como que eu vou fazer para ver o outro? Pés que se apressa a fazer o mal, sabe? Que apressa para fazer uma fofoquinha, apressa para escutar algum negocinho que não deve, para fazer alguma coisa que não deve, coisa errada. Testemunha falsa, que fala dos outros, e o outro não está nem lá para se defender. E você está lá falando, ó, porque o fulano fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e o outro não está lá para se defender. Isso aqui é testemunha falsa, e às vezes espalha mentiras. E aquele que provoca discórdia entre irmãos.
Às vezes você, mulher, cunhada, saiba muito bem que se você provoca discórdia entre irmãos ali, o Senhor detesta isso. Mantenha-se neutra. Algumas vezes você vai querer se meter, mantenha-se no seu lugar. Neutra. Oriente o seu esposo da forma correta, do jeito que precisa orientar, do jeito certo. Não fermentando, não envenenando. É mesmo, você viu como que ele fez? Vai lá, resolve isso aqui. Fala lá com o fulano, você está fermentando. Resolva da forma inteligente e de uma forma correta. E hoje a palavra é para isso. Para nos levantarmos e fazermos aquilo que as Escrituras têm nos ensinado de uma forma tão clara e tão nítida diante dos nossos olhos. Amém? Amém. Amém, pessoal. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Tem uma cena de um filme. Pode fechar os olhos. Não sei se você já assistiu, do Denzel Washington, eu não sei o nome do filme. Em que ele, de uma forma muito dura, ele fala com o filho dele e que ele diz que ele não tem que gostar. Eu não tenho que gostar de você. Eu tenho que cuidar de você, porque você é meu filho. Então você come a minha comida, você mora na minha casa, você usa a minha água, você usa tudo que eu tenho, porque essa é a minha responsabilidade. Então, de uma forma muito dura, ele fala uma coisa que, se nós tiramos a carga emocional disso, a gente vê na palavra. Nós temos entendimento do que é o certo, do qual é a nossa responsabilidade em relação ao próximo, em relação à palavra, em relação à vontade de Deus. Então nós sabemos. Então ele não cuidava do filho dele, segundo ele, naquele momento, porque ele amava. Certamente ele amava, mas naquele momento ele disse: eu não preciso gostar de você, mas é a minha responsabilidade. Então Deus coloca nas nossas mãos responsabilidade. Ele quer que nós venhamos a crescer. Tem um provérbio que fala que o amoroso, aquele que é sábio, ele cobre a ofensa, mas o perverso, ele joga na cara. Então nós sabemos o que fazer. Mas muitas vezes, por conta não do fruto ser trabalhado, das virtudes do fruto do Espírito, mas das obras da carne estarem mais fortes na nossa vida, é que nós permitimos que o mal entre, que o tempo vai passando, e que coisas vão sendo destruídas, e que o relacionamento vai piorando cada vez mais, porque eu não decidi obedecer a palavra. Eu não decidi fazer o que eu aprendi, eu rejeitei. Então tome uma decisão nessa noite, escolha dar valor ao que realmente é importante. Deus não enviou o seu Filho pelo amor que nós vemos no mundo, mas pelo valor que Ele tem por nós. O valor que nós temos para o Senhor. E devido a esse grande valor, Ele teve uma atitude de grande amor. Então pense, reflita nesse momento, fale com o Senhor, veja, o que é que você tem desprezado, o que é que você tem que dar mais valor, quais as obras da carne que você tem entrado, qual o fruto do Espírito que você precisa, a virtude do Espírito Santo que você precisa trabalhar mais. O que nós temos que mudar? O que nós temos que parar? O que nós temos que começar? O que nós temos que dar um passo para frente? Esquecer o passado, olhar para o alvo, olhar para frente, olhar para a vida que nós dizemos que nós queremos, mas que muitas vezes nós estamos plantando para ter uma vida derrotada, miserável. Mas qual é a vida que você quer? Que tipo de vida que você quer? Então fala com o Senhor neste momento. Tome decisões na sua vida, no seu relacionamento com Deus, na sua família. Pra sempre.
decisões essa noite. Esse é o dia que nós temos. Saia daqui com definições da sua vida. Amor não é um sentimento. Amor são atitudes. Amor é entendimento. Amor é obediência. Então seja guiado pela fé, pela palavra, pela obediência. Perdoe. Peça perdão. Se posicione na sua casa. O que realmente é importante para você? Será que vai deixar que ainda o diabo continue vencendo isso? O orgulho, as mágoas, o passado vai continuar vencendo na sua vida? Permita a Deus, dê abertura ao Senhor. O povo tem sido destruído porque tem rejeitado a palavra, tem faltado entendimento, tem faltado obediência. Então não aceite viver uma vida derrotada, porque a palavra diz que o Senhor veio para nos dar abundância, prosperidade, alegria, felicidade, paz. Essa é a vida que o Senhor tem para mim e para você. Mas decisões precisam ser tomadas, decisões corajosas. O corajoso é aquele que faz o que é necessário. O sábio é o que faz o que é necessário. O cristão é o que faz o que é necessário. O ímpio faz o que tem vontade. O tolo faz o que tem vontade. Nós fazemos a vontade do Pai. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Decisões corajosas. Decida, eu não vou mais perder tempo. Eu vou conversar, vou restaurar, eu vou dar o primeiro passo. Eu não acho que eu esteja errada, eu não concordo com muita coisa. Mas felizes os pacificadores. Felizes aqueles que promovem a paz. Feliz é você que decidiu obedecer. Quem recebe luz tem mais responsabilidade. A gente não espera a vida de quem está morto, mas a gente espera a vida de quem está vivo. Então, use o que você tem. Use aquilo que você recebe. Plante a boa semente, tome decisões. Faça escolhas sábias, inteligentes. Pense nos seus descendentes. Pense ao longo da sua vida. Quanto tempo que nós já não perdemos esperando o momento perfeito, e às vezes anos já se passaram, e aquela barreira continua de pé, aquela muralha, aquele abismo continua entre você e aquela pessoa, seu pai, seu filho, sua esposa, seu marido. Tome essa decisão em nome de Jesus. E agora, nesse momento, você que está com o seu familiar, junte-se a ele e decidam reparar as brechas e fazer novas definições de amor. Se for preciso pedir perdão, peça perdão. Se for preciso reconsiderar coisas, reconsidere. E você que não está com o seu familiar, que veio só, faça um voto com o Senhor agora, você. Feche seus olhos e diga a Ele: Senhor, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as decisões que eu tomar serão mediante a palavra. Ainda que eu não queira, eu vou fazer, porque o Senhor me dá graça, porque o Senhor me sustenta, porque o Senhor me ensina. Faça um voto com o Senhor, você. Em nome de Jesus, pega esse momento para você agora. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre.
Meu Deus querido, eu peço, Senhor, que cada pessoa aqui, Senhor, que cada homem, cada mulher, meu Pai, cada mãe, pai, cônjuge, que cada um, meu Pai, tenha tomado decisões aqui, Senhor. Que a sua palavra tenha penetrado, Senhor, e feito presença na vida dela. Que ela não saia mais da mesma maneira, com a mesma mentalidade, Senhor. Que por mais que situações aconteceram, meu Pai, que ela peça graça ao Senhor, o Senhor vai dar. O Senhor vai ajudar, o Senhor vai dar força. Ela vai conseguir vencer tudo, meu Pai, que é necessário. Porque o Senhor disse que o Senhor venceu. E que nós faremos coisas ainda maiores do que o Senhor. Então, o Senhor é o nosso exemplo. O Senhor é o nosso padrão. Então eu peço, Senhor, que cada um, Senhor, tenha entendido, tenha absorvido essa palavra. E tenha entendido que o amor é transmitido, meu Pai, é revelado, é demonstrado através da obediência ao Senhor. Nós mostramos o quanto amamos as pessoas quando nós amamos o Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor. Então eu te agradeço, meu Pai. Eu peço graça, força a cada pessoa, meu Pai, porque nós sabemos que as situações são extremamente desafiadoras, meu Pai. Mas que cada um acredite, Senhor. Acredite. Ela pode. Cada um de nós aqui pode muito mais do que nós imaginamos. Cada um aqui pode muito mais do que imagina. Nós podemos crescer mais, nós podemos amadurecer, nós podemos mudar. Nós podemos mudar porque a palavra nos dá todas as respostas, os respaldos, toda a força que nós precisamos. Nós encontramos no Senhor, meu Pai. Então nos ajuda. Abençoa cada família, meu Pai. Abençoa os casais, abençoa os filhos. Abençoa, meu Pai, aqueles que têm suas lutas internas e externas. Abençoa, meu Pai, aquele que tem trabalhado, tem lutado, mas muitas vezes tem tido aqueles desafios de um familiar, seja um pai, seja um marido, uma esposa, meu Pai, que não está na mesma fé. Que o Senhor toque naquele coração, que o Senhor ajude, meu Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor honre as orações de cada um que está orando, buscando, intercedendo por essa família, por essa situação, meu Pai, que o Senhor responda a ela em nome de Jesus. E que tenhamos aqui, meu Pai, testemunhos poderosos, restaurações abençoadas, o melhor tempo da vida dessa pessoa, meu Pai, que tem tido a boa atitude, tem sido fiel ao Senhor, tem demonstrado o amor, tem feito o que é necessário, não tem medido esforços para fazer a sua vontade, porque é o que nós entendemos, Senhor. Nós não fazemos por nós e nem pelo outro, nós fazemos pelo Senhor. E quando nós fazemos pelo Senhor, meu Pai, nós não olhamos se alguém nos agradece, se alguém corresponde, nós fazemos porque nós entendemos que esse é o caminho. Então nós queremos te agradar, meu Pai, nos ajuda. Eu te peço, Senhor, nos ajuda, nos dá força, em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Pai, por mais essa palavra, por mais essa mensagem, por mais essa direção, por mais esse ensinamento, por mais essa bênção, meu Pai, que o Senhor nos envia nesta noite. Muito obrigado, meu Deus querido, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém.